Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Boa noite, meus irmãos. Boa noite no nome do Senhor Jesus Cristo. Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos nesta noite para adorarmos ao Senhor e bendizer o nome dele. Pedimos a nossa sincera oração ainda, que nos ajude, nos abençoe, que nos dê um tempo maravilhoso na presença dele nesta noite. Senhor, nós te agradecemos por todas as tuas bênçãos, ó Deus. Pedimos em primeiro lugar que perdoe todos os nossos pecados, ó Deus. Faça-nos mais humildes a cada dia, mais reverentes, mais inclinados diante do Senhor, prontos para ouvir tua voz, Senhor, ó Deus, inclinado diante da cruz. Pedimos humildemente no precioso e glorioso nome do Senhor Jesus Cristo. Onde está a gravação for, Senhor, ó Deus, que seja uma bênção para os corações daqueles que creem em Ti como verdadeiro Deus. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, nós pedimos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Pelo sangue de Jesus nós venceremos a batalha contra o príncipe Beliar, confiando no poder de Jesus Cristo, lutaremos até chegar ao final. A vitória está perto, os clarins do céu ressoam. Ó irmão, guarda o que tens, para não perder sua coroa. A batalha está travada, o inimigo a atacar. A peleja é tremenda, não podemos recuar. Se alguém cair ferido ou ficar tombado ao chão, lembra que Jesus ensina: dar a mão a seu irmão, não olhando a aparência, raça, cor ou religião, mas falar de Jesus Cristo, o autor da salvação. A vitória já está perto, os clarins dos céus ressoam. Ó irmão, guarda o que tens, para não perder sua coroa. A batalha está travada, o inimigo a atacar. A peleja é tremenda, não podemos recuar. Se alguém cair ferido ou ficar tombado ao chão, lembra que Jesus ensina: dar a mão ao seu irmão, não olhando a aparência, raça, cor ou religião, mas falar de Jesus Cristo, o autor da salvação. A vitória já está perto, os clarins dos céus ressoam. Ó irmão, guarda o que tens, para não perder sua coroa. Aleluia, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar também: ó quão cego andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Este maravilhoso hino. Ó quão cego eu andei e perdido
mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado em mim, sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amado Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esta noite na tua casa mais uma vez. Também, ó Deus, te agradecemos porque o Senhor tem uma promessa em sua palavra. O Senhor disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. E nós estamos aqui, Senhor, virando esta chave nesta noite, ó Deus maravilhoso, virando esta chave desta promessa, Senhor. Temos necessidades, ó Deus, temos um livro de oração, onde muitos nomes foram escritos, Senhor, com necessidades diversas, ó Deus. Abençoe, ó Deus, responde cada clamor, cada desejo do coração dos teus filhos. Ó Deus, Pai, alguns viajando para o encontro lá no sítio Formoso, aquela festividade ali das crianças, Senhor. Abençoa, ó Deus. Ó Pai, a tua mão seja com o pastor Cleomar, todos aqueles obreiros, irmãos que estão ali, as crianças, sejam abençoadas por ti. Também os irmãos que estão no trabalho, outros viajando, Senhor. Abençoa, porque a tua mão bendita alcance cada um, dê graça para cada um, Senhor, estar sendo vitorioso, ó Pai. Estar, ó Deus, firme na tua palavra, convicto de que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, olhando sempre para o porvir, para o além, para o invisível, ó Deus. Ajuda-nos. Não deixa nós estar com os olhos fixados nas coisas deste mundo, mas deixa nós tirar os olhos dessas coisas e colocar os olhos na cruz, na bendita cruz, no bendito porvir, onde reinaremos eternamente contigo. Te agradecemos, Pai precioso, maravilhoso Pai celestial, te agradecemos por este momento precioso, por tua bendita graça, por tua misericórdia, e nos ajude, o decorrer deste culto está nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Graças a Deus, nós vamos ouvir então uma mensagem. Nós vamos ouvir nesta noite perguntas e respostas. Mensagem Perguntas e Respostas do profeta de Deus, pregada no dia 24/3/1963, quando estas perguntas foram respondidas. Dia 24/3/1963, a partir do parágrafo 152, nós vamos estar sendo abençoados nesta noite, sendo ajudados nesta noite, através destas bênçãos. Holy be all things are possible. Holy be holy be holy be all things are Now, where's the power of God? Where's God at? If all the power out of heaven and all the power that's in earth has been given, now where's God at? There He is. See, that's what I'm talking to you. All right? Agora, onde está o poder de Deus? Onde está Deus? Se todo o poder do céu e todo o poder que está na terra foi dado, agora onde está Deus? Aí está Ele, veja. É esse que está ali falando. Muito bem. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Now, the Trinitarian sphere of that, I baptize you in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Ghost. That's not even in Holy Writ. Agora, a esfera trinitária disso, eu o batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Isso nem está na Sagrada Escritura. See, he said baptize them in the name of the Father and of the Son, and of, not in the, it put a name before each one name. Está vendo? Ele disse, batizai-as em nome do Pai e do Filho e do... Não no... E colocar um nome diante de cada um. Um nome. Watch here. Didn't say baptize them in the names. N-A-M-E, one name. In the name of the Father, Son, Holy Ghost. Observe aqui. Não disse batizai-as nos nomes. N-O-M-E. Um nome. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Está vendo? Now I want to ask you, is Father a name? No. Is Son a name? No. How many fathers is here? Which one of you is named Father? How many sons are here? How many humans are here? Which one of you is named Father, Son, or human? See? Agora quero lhes perguntar. Pai é nome? Filho é nome? Quantos pais há aqui? Qual de vocês se chama pai? Quantos filhos há aqui? Quantos humanos há aqui? Estão vendo? Bem, qual de vocês é chamado pai, filho ou humano? Estão vendo? Like a woman said one time, she said, Brother Branham, the Holy Ghost is a name, is a person. I said, yes, sir, I'm a person, but my name's not person. I am a person. See? My name's William Branham, but I am a person. Como uma mulher disse certa vez, ela disse, Irmão Branham, o Espírito Santo é um nome, é uma pessoa. Eu disse, é sim, eu sou uma pessoa, mas meu nome não é pessoa. Eu sou uma pessoa, veja. Meu nome é William Branham, todavia sou uma pessoa. The Holy Ghost is a person, that's what it is. It's not a name, it's a title of the person of God. See? It's a title to the personality of God, what He is. O Espírito Santo é uma pessoa, isso é o que ele é. Não é um nome, é um título da pessoa de Deus, está vendo?
é um título da personalidade de Deus, o que ele é. Now, if he said, "Go ye therefore, teach all nations, baptize them in the name of the Father and of the Son and the Holy Ghost," not in the name of the Father, name of the Son, name of the Holy Ghost, or not in the names of the Father and of the Son and the Holy Ghost, but in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. And if Father, Son, and Holy Ghost is no name, then what about it? Agora se ele disse, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo. Não em nome do Pai, nome do Filho, nome do Espírito Santo. Ou não nos nomes do Pai e do Filho e Espírito Santo, mas no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Pai, Filho e Espírito Santo não é nome, então como fica? Say if it's name, or which one you want to call one of them a name, which name is it? If you want to call the title a name, then which title is it you want to baptize? The Father or the Son? It's singular. See? Você diz que é nome? Bem, qual deles? Se você quer chamar um deles de nome, qual nome é? Você quer chamar o título de nome, então qual título é em que você quer batizar? O Pai ou o Filho? É singular, veja. Now, we turn over here, and that's the last book of Matthew. Like I've always explained it. If you read a love story that said John and Mary lived happy ever after. See, it's because you don't know who John and Mary is, go back to the first of your story. Find out who John and Mary is. See? Agora, nos voltamos aqui e esse é o último livro de Mateus. Como sempre expliquei, se você lesse um romance e dissesse João e Maria viveram felizes para sempre. Veja, é porque você não sabe quem são João e Maria. Volte ao princípio de sua história. Descubra quem são João e Maria. Está vendo? Now that's what you're doing here in Matthew. You're only reading the last part of it. Go back to the first of Matthew and read what the story is. That's the last chapter of Matthew and the last verses. Agora é isso que você está fazendo aqui em Mateus. Você só está lendo a última parte. Volte ao princípio de Mateus e leia qual é a história. Esse é o último capítulo de Mateus e os últimos versículos. Like you picked up a book and say, John and Mary lived happy ever after. That was John Jones. And Mary so-and-so. That was John Henry, and that was so-and-so. This is John somebody, and so-and-so. No, you don't know yet, you see. Como se você apanhasse um livro e dissesse João e Maria viveram felizes para sempre. Esses foram João Jones e Maria fulana de tal? Esse foi João Henry e essa foi fulana de tal? Este é João alguém e fulana de tal? Não, você ainda não sabe, veja. The only thing to do to be sure is go back in the book and read it. So you can't pick up a piece here, you got to put the whole thing together to make the picture. A única coisa a fazer para ter certeza é voltar no livro e ler. Veja, você não pode apanhar uma parte aqui, você tem de juntar tudo para formar o quadro. Now go back to Matthew, the first chapter, and it goes and gives the genealogies coming down. First chapter. Then it gets down to the 18th verse. It said, now the birth of Jesus Christ was on this wise. Is that right? Agora volte a Mateus capítulo 1. E ele vai apresentando as genealogias, descendo o capítulo 1. Então chega ao versículo 18 e disse, agora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Está certo? Now, I want to ask you something. Now, listen again, you call it. Who's this? God the... Agora, quero lhes perguntar uma coisa. Agora, ouçam novamente. Vocês chamam... Quem é este? Deus... God the... which one is this? Which one is this? Which one is this? Son, all right, now we got it now. Deus... Agora, qual é este? Qual é este? Qual é este? Filho. Muito bem, agora memorizamos então. What did you say this was, God the who? The Holy Ghost, all right. Now, all right. Agora, qual vocês disseram que era este? Deus quem? O Espírito Santo. Muito bem. Agora, muito bem. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with a child of the...
Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do... Now, I thought you said God was his father. Now, there's something wrong here. He can't have two fathers. You know that. Now, there's something wrong. Now, which one of these men, if there are three persons, which one of them is his father? Agora, pensei que vocês tivessem dito que Deus era seu pai. Agora, há algo errado aqui. Ele não pode ter dois pais. Vocês sabem disso? Estão vendo? Agora, há algo errado. Agora, qual destes homens, se são três pessoas, qual deles é seu pai? The Bible says here plainly, she was found with a child of the Holy Ghost. God the Father had nothing to do with it. And Jesus said God was his father, and we know God was his father, then he had two fathers. Now he's illegitimate, sure enough. I see where you got yourself? A Bíblia diz aqui claramente, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Deus Pai não teve nada a ver com isso. E Jesus disse que Deus era seu pai, e sabemos que Deus era seu pai. Então ele teve dois pais. Agora, ele é ilegítimo, com certeza. Agora, estão vendo onde vocês se meteram? Now, then Joseph, her husband, being a just man, not willingly to make her public examples, minded to put her away privately. But while he thought on these things... Agora, então José, seu marido, como era justo, a não querendo infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso... Remember, he's a good man now, and a hand of the Lord is a hand like now. Them who are predestinated will catch it. Lembre-se, agora, ele era um bom homem, e a mão do Senhor é uma mão como agora. Aqueles que são predestinados captarão isto. Está vendo? But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Are you following me in your Bible? All right. Vocês estão acompanhando em sua Bíblia? Muito bem. Saying, Joseph, thou son of David, fear not taking thee Mary thy wife, for that which conceived in her is of God the Father. Did I misread that? Sure did. Dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela gerado é de Deus Pai? Eu li isso errado? Claro que li. That which is conceived in her has nothing to do with God the Father. It's the Holy Ghost. O que está concebido nela não tem nada a ver com Deus Pai. É o Espírito Santo. And now we know that God was his Father. Is that right? So what is it? The Holy Ghost is God's Spirit, of course. Now you got it. See? E agora nós sabemos que Deus foi seu Pai, está certo? Assim que é isto? O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Claro. Agora vocês entenderam? Estão vendo? God the Father and the Holy Ghost is the same person. He had two daddies. And then what kind of a person you worship? What kind of gods you got now? See? God the Holy Ghost and God the Father is the self-same Spirit. Amen. Deus Pai e o Espírito Santo são a mesma pessoa, ou ele teve dois pais. E então, que tipo de pessoa vocês adoram? Que tipo de Deus vocês têm, então? Estão vendo? Estão vendo? Deus Espírito Santo e Deus Pai são o mesmíssimo Espírito. And she shall bring forth a son, this fellow here. And thou shalt call his name, what? His name. Now remember, his name, Jesus, for he shall save his people from their sins. E ela dará à luz um filho, este companheiro aqui. Ele porás o nome de... O quê? Seu nome. Agora lembrem-se. O nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Now this is all done that might be fulfilled, which is spoken of the Lord by the prophet, to who the word comes to, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and he called his name Emmanuel, which is being interpreted, God with us. Isso tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, a quem a palavra vem, que diz, Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, sendo traduzido, é Deus conosco.
What is the name of God? What is the name of the Father, Son, Holy Ghost? The Bible says Jesus was His name. Qual é o nome de Deus? Qual é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo? A Bíblia disse que Jesus era o seu nome. Then a fellow you're trying to debate once you're in a tabernacle said, Brother Branham has wiggled out of all of them, you want this one. So here it shows three different persons exactly, perfectly. Então, o indivíduo aqui tentando debater certa vez, aqui no tabernáculo, disse, o irmão Branham se safou de todas elas, mas não se safará desta. Disse, aqui mostra três pessoas diferentes, exatamente, perfeitamente. Said Matthew 3rd chapter, here was John standing preaching. Here come the Son walking up to be baptized. He went into the water, was baptized by John, went back up out of the water. Disse Mateus capítulo 3, aqui se encontrava João pregando. Eis que veio o Filho chegando para ser batizado. Ele entrou na água, foi batizado por João, saiu da água. And lo, he said, the heavens was opened unto him. And it said, down from heaven came the Holy Ghost like a dove descending. And a voice from heaven saying, this is my beloved Son in whom three distinct persons right at one time. E eis que, disse, se lhe abriram os céus. E disse, do céu veio o Espírito Santo, descendo como pomba. E uma voz do céu dizendo, este é o meu Filho amado, em quem... Três pessoas separadas, exatamente ao mesmo tempo. Ah, que coisa! It just goes to show that people without the baptism and now call to the office of a minister has no business to be in the pulpit. Right. Sim, isso simplesmente serve para mostrar que pessoas sem o batismo e não chamadas ao ofício de ministro não é da conta deles estar no púlpito. Isso mesmo. I could take that person now by the help of God and tie him in such a knot and make their head swim. Look, I don't mean, that don't sound right. Forgive me. I didn't mean that, Lord. I didn't mean, I felt Him check me on that, see. So I didn't even say it that way. I'm sorry. Eu poderia tomar essas pessoas agora pela ajuda de Deus e deixá-las tão desconcertadas que as deixaria com vertigem. Veja, não me importa o que... Não quero dizer eu. Isso não dá boa impressão, perdoe-me. Não foi por querer, Senhor. Não foi, agora. Senti-o repreender-me por isso. Veja, de modo que não foi minha intenção dizer assim. Eu sinto muito. I believe that the Holy Spirit could reveal to that person some secret. That sounds better. Creio que o Espírito Santo poderia revelar a essa pessoa algum segredo. Assim parece melhor. It's just like tuning an instrument when you do something wrong. You can tell it, it's Christian. You said something wrong, he didn't like that. See, that was putting me in there, see. I ain't in the picture at all. I just don't even want to be myself or nothing, just Him. Let Him do the work. He does the sound, and the trumpet's a mute. The voice behind it one gives the sound. É exatamente como afinar um instrumento quando você faz algo errado. E você pode distinguir, como cristão, que disse algo errado. Ele não gostou disso. Veja, isso foi eu me colocar ali. Está vendo? Eu não estou no quadro de modo algum. Eu sou apenas... Nem quero que seja eu mesmo, nem nada. Somente ele, deixar que ele faça a obra. Ele é que toca. A trombeta é muda. A voz por trás dela é que emite o som. Now, look here. The man misinterpreted the word. See, remember, it's hid from the eyes of wise and prudent, revealed to babes. Agora veja aqui. Esse homem interpretou erroneamente a palavra. Veja. Lembre-se, está oculto dos olhos dos sábios e instruídos, revelada a pequeninos. Now, here is that one person, Jesus Christ, standing on earth. Now, heavens, of course, his atmosphere is above. Now what? And John bare record. Agora, aqui está essa única pessoa, Jesus Cristo, de pé na terra. Agora, céus, naturalmente, há atmosferas acima. Agora, observe. E João testificou. Now that man's got to say, here's God the Father, here's God the Holy Ghost like a dove, and here's God the Son making three persons. It's wrong. Agora, esse homem teve de dizer, aqui está Deus Pai, e aqui está Deus Espírito Santo, como pomba, e aqui está Deus Filho, totalizando três pessoas. Está errado. John, standing back here, know this was the Lamb. John said, I bear record seeing the Spirit of God like a lamb. Amen.
as God, the Spirit, like a dove, I mean. Now there's the same thing I said the other night, you see. Instead of 100, see. João, de pé aqui atrás, sabia que este era o Cordeiro. João disse, eu testifico vendo o Espírito de Deus como Cordeiro. Aí está Deus Espírito, como pomba, quero dizer. Agora, aí está a mesma coisa que eu disse outra noite. Veja, ao invés de 700, está vendo? The Spirit of God, this was a lamb here. And the Spirit of God, the dove was God. The Spirit of God descending from heaven and a voice from heaven saying, "This is my beloved Son in whom I am pleased to dwell in." All powers in heaven and earth is given into my hand. See? That's Him. O Espírito de Deus. Este era o Cordeiro aqui. E o Espírito de Deus, a pomba, era Deus. O Espírito de Deus descendo do céu. E uma voz do céu dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo habitar. São dados à minha mão todos os poderes no céu e terra. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Esse é ele. Now, what was his name? Jesus. Servant. See? So, as far as a Trinitarian theory of being three different gods, that's heathenism. That never was taught in the Bible. It never was taught in the line message, but it was adopted in the next, which was Antichrist. Agora, qual era o seu nome? Certamente, está vendo? Assim, no que diz respeito à teoria trinitária de serem três deuses diferentes, isso é paganismo. Isso nunca foi ensinado na Bíblia, nunca foi ensinado na mensagem do leão, mas foi adotado na próxima, que foi Anticristo. Ask anybody you want to, any theologian, that never did come only through the doctrine of the Nicolaitans. There is why it come out with Martin Luther. That's why it continued on with John Wesley and poured on down into the Pentecostals. Pergunte a qualquer pessoa que queira, qualquer teólogo. Isso veio nada menos que através da doutrina dos Nicolaitas. Aí está porque saiu com Martinho Lutero. Foi por isso que continuou com João Wesley e se derramou sobre os pentecostais. In the day that the Pentecostals come out, they got the Jesus-only group. Now that's wrong again. How can Jesus be his own Father? See? So it knocks that out. But there's supposed to be an eagle time come. See? That's the time that's to straighten all those mysteries out. See? No dia em que os pentecostais saíram, eles formaram o grupo Só Jesus. Agora isso é errado novamente. Como pode Jesus ser seu próprio pai? Está vendo? Então isto elimina essa possibilidade. Mas deve vir um tempo da águia. Está vendo? Esse é o tempo que é para pôr em ordem todos esses mistérios. Está vendo? Father, Son, and Holy Ghost is titles of the Lord Jesus Christ. Watch, all three of them. Matthew said, Father, Son, Holy Ghost. Peter said, Lord Jesus Christ. Pai, Filho e Espírito Santo são títulos do Senhor Jesus Cristo. Observe todos os três. Mateus disse, Pai, Filho, Espírito Santo. Pedro disse, Senhor, Jesus Cristo. Who is the Father? The Lord said unto my Lord, set thou on my right hand. Is that right? Father, Son, Jesus, Holy Ghost, the Logos that went out of God. Quem é o Pai? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Está certo? Pai. Filho, Jesus. Espírito Santo, o Logos que saiu de Deus. Father, Son, Holy Ghost is absolutely three titles of the person of God manifested in three different ways or three attributes of himself. Pai, Filho e Espírito Santo são absolutamente três títulos da pessoa de Deus manifestada de três maneiras diferentes, ou três atributos de si mesmo. And to make it plain to someone who wouldn't understand, it's like three offices of the same God. Actually, it's three attributes of the same God. E para deixar claro para alguém que não entenda, é como três ofícios do mesmo Deus. Na realidade, são três atributos do mesmo Deus. God acting in three different, under the fatherhood, under the sonship, under the Holy Ghost dispensation. God is perfect in three. You remember the Antichrist number 4? See?
God, Father, Son, and Holy Ghost is absolutely Lord Jesus Christ. Deus atuando em três diferentes, sob a paternidade, sob a filiação, sob a dispensação do Espírito Santo. Deus é perfeito em três. Lembra-se do número do anticristo? 4. Está vendo? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É absolutamente Senhor Jesus Cristo. When you baptize in the name of Jesus only, that's wrong. Just baptize you in the name of Jesus, that's absolutely wrong. I'm acquainted with many Jesuses. Well, the Latin countries are full of them. Jesuses, but this is the Lord Jesus Christ. Tells exactly who He is. Quando se batiza só em nome de Jesus, está errado. Somente batizo-o em nome de Jesus. Está absolutamente errado. Estou familiarizado com muitos Jesuses. Ora, os países latinos estão cheios deles, Jesuses. Mas este é o Senhor Jesus Cristo. Diz exatamente quem Ele é. There's many Branhams. If you want to talk about me personally, I'm the one, William Marion Branham. That's me. But there's many other William Branhams and so forth around. Há muitos Branhams. Você quer falar de mim pessoalmente, mas sou o William Marion Branham. Esse sou eu. Mas há muitos outros William Branhams e assim por diante, por aí. But this is distinctly calling one person, the Lord Jesus Christ. Amen. The anointed one. There's only one of them. Now, that's right. Mas neste caso está chamando distintamente uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Veja, o ungido. Há somente um deles. Agora, isso mesmo. So, if there's any farther than that, to write a letter or something, or sometime when I'm on other questions, I want to try to get this so I can see if we can get some of these sick people suffering prayed for. Assim, se há algo além disso, escreva uma carta ou algo assim, ou por ocasião de quando eu estiver respondendo outras perguntas. Quero tentar resolver isto, de modo que possa ver se podemos conseguir que algumas dessas pessoas enfermas que estão sofrendo recebam oração. Brother Branham, if this question does not fit in the do not answer, that's nice. I appreciate it. What children go in the rapture, if any small ones? Thank you. Irmão Branham, se esta pergunta não for conveniente, não se enquadrar no não responda. Que gentil. Agradeço. Quais as crianças que vão no arrebatamento, se crianças forem? Obrigado. They never sign on name after you don't sign that, sir. Não assinaram o nome. Agora, se não assinar, não é necessário. But look, when God puts a name on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world, there's not nothing in the world can rub it out because it's wrote with the ink of the blood of Christ. Amen. Be it this big, that big, or whatever it might be, it goes just the same. Amen. Todavia, veja, quando Deus pôs um nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, não há nada no mundo que possa apagá-lo, porque está escrito com a tinta do sangue de Cristo. Seja ele deste tamanho, daquele tamanho ou daquele tamanho, ou como for, tem o mesmo valor. Está vendo? All children, all the church, everything there is God by His foreknowledge. Now, we don't know. You say, Brother Branham, can you prove that you're there? No, sir. I cannot prove it. Todas as crianças, toda a igreja, tudo o que há, é Deus por sua presciência. Agora, nós não sabemos. Você diz, irmão Branham, o irmão pode provar que está ali? Não, senhor, não posso provar. God could use me for a tool of something else. He can use you the same way. But I believe, and by faith I am saved. Amen. Not by knowledge I'm saved. By faith. That's why you're saved. That's why we're all saved. Deus poderia usar-me como ferramenta de alguma outra coisa e usar você da mesma maneira. Mas eu creio, e pela fé, que sou salvo. Não é por conhecimento que sou salvo, pela fé. É assim que você é salvo. É assim que todos somos salvos. But remember, God is infinite. Do you believe that? Infinite. Well, being infinite, that makes Him... and then He's omniscient. Do you believe that? Todavia, lembrem-se, Deus é infinito. Vocês creem nisso? Infinito.
Bem, sendo infinito, isso o torna... E então ele é onisciente. Vocês creem nisso? Omniscient means he knows all things. He can't be omniscient without being infinite. See, there never was nothing of what he knows. He knowed every gnat would ever be on earth and how many times it would bat its eyes and how much talent it would make, how much all of them make together. Onisciente quer dizer que ele conhece todas as coisas. Ele não pode ser onisciente sem ser infinito. Veja, nunca houve nada que ele não conhecesse. Ele conheceu todo mosquito que algum dia estaria na terra, e quantas vezes ele piscaria os olhos, e quanto sebo ele faria, quanto todos eles fazem juntos. He knowed every breath that you would breathe and how deep it would go in your lungs. That's infinite. Ele conheceu cada fôlego que você tomaria, e quão fundo ele penetraria no seu pulmão. Isso é ser infinito. Now, if he's infinite, that makes him omniscient. Is that right? And if he's omniscient, that makes him omnipresent because he knows just exactly the minute, hour, time, to the split instance of 55 thousandths of a second of when it's going to happen. See? Agora, se ele é infinito, isso o torna onisciente, está certo? E se ele é onisciente, isso o torna onipresente, porque ele sabe exatamente o minuto, hora, tempo, até as frações de instantes de 55 milésimos de segundo de quando algo vai acontecer. Estão vendo? Get the idea now? Then he knows all things. And that's the reason he has all power, knows all things, and can do all things. Dá para fazer ideia agora? Então, ele sabe todas as coisas e é por isso que ele tem todo o poder, sabe tudo e pode fazer todas as coisas. Now let's see. Now, and all the children that God, everyone that God, now remember, when was Jesus, the Bible said, now we know that Jesus was slain about AD 30. Is that right? It's about the middle of the year, I guess. AD 30. Agora vejamos. Agora, e todos os filhos que Deus, cada um que Deus, quando eles... Agora, lembre-se, quando Jesus foi... A Bíblia disse... Agora, sabemos que Jesus foi morto por volta de 30 DC, está certo? Por volta... Foi aproximadamente no meio do ano, suponho. 30 DC. Now, but the Bible said that he was slain before the world was ever created. And your name, when the Lamb's book, when the Lamb was slain to redeem this book, here's a great thing now, it might cause stimulation. Agora, mas a Bíblia disse que ele foi morto antes que o mundo fosse criado. E o seu nome, quando o Cordeiro foi morto para redimir este livro. Aqui está uma grande coisa agora. Pode causar estímulo. Look, when the Lamb, I remember the Bible said the Lamb's book of life was written before the foundation of the world. And your name was put was in that book when the Lamb was slain before the foundation of the world to redeem every name that was written in that book. Amen. You got it now? Veja, quando o Cordeiro... Agora lembre-se, a Bíblia disse que o livro da vida do Cordeiro foi escrito antes da fundação do mundo. E o seu nome foi inserido, estava naquele livro quando o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, para redimir cada nome que estava escrito naquele livro. Está vendo? Entendeu agora? It ain't nothing out of order. It's working just exactly like God's big timepiece, see? Like a clock moving right around. Your name was put in there before the foundation of the world when the Lamb was slain to redeem what was in that book. And now he comes forward and takes that book to claim his redemption. I don't want to get started there. We never would answer another question today. Veja, não há nada fora de ordem. Está operando exatamente como o grande relógio de Deus. Veja, como um relógio funcionando bem. Seu nome foi posto lá antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro foi morto para redimir o que estava naquele livro.
E agora ele vem à frente e toma aquele livro para requerer sua redenção. Não quero começar a falar disso. Não chegaríamos a responder outra pergunta hoje. All right. Question. Is hell and the lake that burneth with fire and brimstone the same? Muito bem. Pergunta. O inferno e o lago que arde com fogo e enxofre são a mesma coisa? No. Hell, translation in the Bible, I believe now, the scholars sitting here, I want to honor that, our Brother Iverson sitting here, and Brother Nail, and many of these brothers who are really theologians. Não. O inferno, a tradução na Bíblia, eu creio. Agora, há eruditos sentados aqui e quero honrar isso. Nosso irmão Iverson sentado aqui e o irmão Vail e muitos destes irmãos que são realmente teólogos. The word translated Hades means the grave. Is that right? The Greek word for the grave. But the lake of fire is something else. Because over in Revelations, both Hades and all was cast into the lake of fire. All right. A palavra traduzida Hades significa o sepulcro. Está certo? A palavra grega para sepulcro. Mas o lago de fogo é outra coisa, porque em Apocalipse, tanto o Hades quanto tudo mais foram lançados no lago de fogo. Está vendo? Muito bem. Now, let's see. If not, is the lake of fire, hell eternal? No, sir. No, sir. Anything that was created is not eternal. No, anything's created. That's the reason there cannot be an eternal hell. Agora vejamos. Senão, o lago de fogo e o inferno são eternos? Não, senhor. Não, senhor. Qualquer coisa que tenha sido criada não é eterna. Não. Qualquer coisa que tenha sido criada, é por isso que não pode haver inferno eterno. If anybody ever tells you that you're going to burn in an eternal hell, I want the scripture for it. There's no such a thing as that. Se alguém lhe disser que você irá queimar no inferno eterno, eu quero a escritura para isto. Está vendo? Não há tal coisa. Hell was created for the devil and his angels, for the Antichrist and his people. That was the devil, the incarnate devil. It's created for that to destroy. And anything O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, para o anticristo e seu povo. Esse foi o diabo encarnado. Foi criado para isso, para destruir. E qualquer coisa que teve, qualquer coisa... There's only one thing at all. Out of everything there is, the whole world and everything else, there's only one thing eternal, and that's God. Há somente uma coisa em absoluto. De tudo que há, o mundo inteiro e tudo mais, há somente uma coisa eterna, e que é Deus. Before there was an atom or electrons, or before there was even cosmic light electrons or anything, He was God. He's a creator. Antes que houvesse um átomo ou elétrons, ou antes que houvesse até mesmo luz cósmica, elétrons ou qualquer coisa, ele era Deus. Ele é o Criador. And that's the only way you can be eternal is to receive eternal life. That Greek word there, I think, is Zoe. Isn't that right? Zoe? Zoe? E essa é a única maneira de você poder ser eterno, é receber vida eterna. Essa palavra grega ali, eu acho que é Zoe, não é mesmo? Zoe. Zoe. And then that life God imparts to you as the Father, your Father imparts His life to you. Through the marriage vow with the mother. And He by that imparts the joy of imparting, catch me, of the imparting life for a son. And that's the way God does joy in imparting His life to a son. See? E então essa vida Deus transmite a você, assim como o Pai, seu Pai, transmite sua vida a você através do voto matrimonial com a mãe. E ele, por meio disso, transmite a alegria de transmitir, entenda-me, de transmitir vida a um filho. E é assim que Deus faz, a alegria de transmitir sua vida a um filho. Está vendo? And then you become part of Him which is
Zoe, God's own life, I give unto them eternal life. Raise them up the last days. That's the only thing that you've got eternal life. E então você se torna parte dele, o que é Zoe, a própria vida de Deus. Dou-lhes a vida eterna. Ressuscita-os no último dia. Essa é a única coisa que vocês têm, vida eterna. And that eternal life knows its body, and it must have to come forth. That it's impossible for it to lay there. As the Spirit of Christ hovered over the body, God's Spirit over Christ, at that great day, it knowed it would raise up again. So is the saints in their body. E essa vida eterna conhece seu corpo e tem de ressuscitar, para que possa, é impossível que permaneça lá, como o Espírito de Cristo pairava sobre o corpo, o Espírito de Deus sobre Cristo. Naquele grande dia, ele sabia que ressuscitaria. Assim são os santos em seus corpos. Now remember, Jesus, when he died, he went to hell because he had to go there. He was a sin barrier. And he preached to the souls that were in hell that repented not in the long suffering of the days of Noah. Is that right? Agora lembre-se, Jesus, quando ele morreu, ele foi ao inferno, porque ele tinha de ir ali. Ele era a barreira do pecado. E ele pregou às almas que estavam no inferno, que não se arrependeram na longanimidade nos dias de Noé. Está certo? He went to hell and preached to the souls, the separated souls from God. Death means separation. And they had separated from God, never could be back no more. And Jesus went to bear record that he was the one that was spoke of, the woman's seed. Ele foi ao inferno e pregou às almas separadas de Deus. Morte significa separação, e elas tinham se separado de Deus. Nunca mais poderiam estar de volta. E Jesus foi para testificar que ele era aquele de que foi falado, a semente da mulher. The serpent seed, see what the serpent seed done? Antichrist. Ends up in death, separation of the red horse. The woman's seed, life, ends up on the white horse, Jesus Christ. See? What is it? One against the other. Serpent seed against the woman's seed. You get it now? Oh, we can stay a little while on that. Wouldn't that be good? But let's stay with this. A semente da serpente. Está vendo o que a semente da serpente fez? Anticristo. Termina em morte, separação, o cavalo vermelho. A semente da mulher, vida. Termina no cavalo branco, Jesus Cristo. Está vendo? Que é isso? Um contra o outro. A semente da serpente contra a semente da mulher. Entende agora? Oh, poderíamos ficar um pouco nisso. Não seria bom? Mas fiquemos com isto. Brother Branham, does the first horse rider, first seal, fulfill 2 Thessalonians, the revelation of the man of sin? Irmão Branham, o primeiro cavaleiro, primeiro selo, cumpre, segundo aos Tessalonicenses, a revelação do homem do pecado? Yes. That's right. That does that easy. That's the man of sin. The same man just keeps in stages, riding on until he gets on the pale horse that's called death. Christ comes on down to from justification to sanctification to the white horse, and that's life, you see. Sim, isso mesmo. Cumpre. Essa é fácil. Cumpre. Esse é o homem do pecado. O mesmo homem simplesmente se mantém em etapas, cavalgando até que sobe num cavalo amarelo, que se chama morte. Cristo vem através de justificação, santificação, até o cavalo branco. E esse é aquela vida. Veja. What happened to the born-again believers who are in the various denominations, but not in the bride of Christ? What happens to them? O que aconteceu aos crentes nascidos de novo que estão nas várias denominações, mas não na noiva de Cristo? O que acontece a eles? Well, I think we explained that a while ago. See? They go into the tribulation. They are martyred in the tribulation,
come up in the last, after the millennium, for their judgment. See? Because the Bible said that the rest of the living, the rest of the dead, live not until the 1,000 years was expired. Bem, acho que explicamos isso faz pouco, está vendo? Eles entram na tribulação, são martirizados na tribulação, surgem no final após o milênio para seu julgamento, está vendo? Porque a Bíblia disse que os outros vivos, os outros mortos, não reviveram até que os 1000 anos expiraram. Then there was a resurrection. And then come forth the both just and unjust, and was judged by Christ and the bride. He came to the earth with 10,000 times 10,000s of his saints. Is that right? His bride. Então houve uma ressurreição, e então saíram ambos, o justo e o injusto, e foram julgados por Cristo e pela noiva. Ele veio à terra com milhões de seus santos. Está certo? Sua noiva. Judgment was set, the books was open, and another book was open, which is the book of life. He separated from there the goats from the sheep. Is that right? That had nothing to do with the bride. She was standing right there in judgment with her queen, the queen and king together. Assentou-se o juízo, abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que era o livro da vida. Ele apartou dali os bodes das ovelhas, está certo? Isso não teve nada a ver com a noiva. Ela se encontrava bem ali no juízo com sua rainha. A rainha e o rei juntos. He came with his saints, 10,000 times thousands ministered to him, his wife. Then judgment was set, and then the sheep was separated from the goats. Remember that night we bring that little meditation so you'd understand the cowboy meditation? See? There you go. Ele veio com seus santos, milhões de milhares o serviam, sua esposa. Então assentou-se o juízo, e então as ovelhas foram apartadas dos bodes. Lembram-se, outra noite, de eu trazer aquela pequena meditação, de modo que vocês entendessem a meditação do vaqueiro? Está vendo? Aí está. No, that's the church, the people that's in denominations that are genuine Christians, who receives the message and they will never see it. It'll never be preached to them. And those in the mixed crowds who it is preached to, it'll go right over the top of their heads, unless your name was on the Lamb's Book of Life. Não, esses são eles, a igreja, o povo que está em denominações que são cristãos genuínos, que recebem a mensagem e nunca a verão. Nunca será pregada a eles, e aqueles em multidões mistas a quem ela é pregada passará acima da compreensão deles, a não ser que o nome deles esteja no livro da vida do Cordeiro. Sim. But they will be good people, and they'll be raised up again and given trial, and be judged by the very group that preached to them. Don't you know the saints will judge the earth? Mas serão boas pessoas, e serão ressuscitados, e lhes será dado julgamento, e serão julgados pelo mesmo grupo que pregou a eles. Não sabeis que os santos hão de julgar a terra? They'll be preached to, see? They'll be preached to by the very same people witness to them of the message. To come out of it. Será pregado a eles, veja, será pregado a eles pelo mesmo povo que testificou a eles da mensagem, para saírem disso. Está vendo? I hope that explains it. Got so many here that... Espero que isso explique. Tenho tantas aqui que... Brother Branham is the seventh angel with the spirit of Elijah, the same man as the Elijah sent to the 144,000 Jews during the 3.5 years after the rapture. Some of us are mixed up in this. Irmão Branham, o sétimo anjo com o espírito de Elias é o mesmo homem que o Elias enviado aos 144 mil judeus durante os 3 anos e meio após o arrebatamento? Alguns de nós estamos confusos sobre isso. No, he isn't the same.
See, it's two different men. The Elisha that come in the form of Elijah was not Elijah. And the spirit of Elijah who came up on a man called John the Baptist was not Elijah. And the man of the seventh angel, messenger at the end of the Laodicean age, will not be the literal Elijah. He'll be a Gentile to his people. Não, ele não é o mesmo. Veja, são dois homens diferentes. O Eliseu que veio na forma de Elias não era Elias. E o espírito de Elias que veio sobre um homem chamado João Batista não era Elias. E o homem do mensageiro do sétimo anjo, ao final da era de Laodiceia, não será Elias literal. Ele será um gentio ao seu povo. Elijah will, the spirit of Elijah then coming to the people there, he will be a Jew. See? For they're sent to their own people. That's my revelation. Elias irá, ou o espírito de Elias, então, vindo ao povo lá, ele será judeu. Veja, porque eles são enviados ao seu próprio povo. Essa é a minha revelação. The reason of Tommy Osborne, when we talked that over that time, Tommy and I never knowed. I was just praying for the sick. A razão porque de Tommy Osborne, quando conversamos sobre isso aquela vez, Tommy e eu não sabia. Eu só estava orando pelos enfermos. And I come up there and there's a lady come down from the Fort Wayne Gospel Tabernacle, a missionary in the foreign fields. Her breast was that big, was just beat up with cancer. And she was right there in the little house where we used to live up here in the lane. And I prayed for the dear sister, and she was healed and returned to the field. E fui lá e houve uma senhora que veio do Tabernáculo Evangelho de Fort Wayne, uma missionária nos campos estrangeiros. Seu seio estava grande assim, estava todo tomado pelo câncer. E ela estava bem ali na pequena casa onde morávamos, aqui na travessa. E orei pela estimada irmã, e ela foi curada e retornou ao campo. And when she come from Africa, and she had left a little book there on missions, I thought, well, missionaries are fine. And I've never thought much about missionaries. E quando ela veio da África, e ela tinha deixado um livrinho ali sobre missões, eu pensei, bem, missionários são ótimos. E nunca considerei muito sobre missionários. So I thought, well, there's just an office of God out there, so this is my place right here on 8th and Penn Street. So I was just carrying on the best I could. E assim pensei, bem, eles são apenas um ofício de Deus lá. Assim, este é o meu lugar aqui mesmo, na rua 8 com a Penn. Assim, eu estava agindo da melhor maneira que podia. But one day, sitting in the study, I picked up that book and had a picture of the Negro race, an elderly old father, and he had this little white rim of hair. Mas certo dia, sentado na sala de leitura, eu apanhei aquele livro. E tinha uma foto da raça negra, um pai idoso, e ele tinha uma pequena faixa de cabelo branco. And underneath was written like this, white man, where was your father? See? I'm now old and dull at mind, and I don't understand too well. If I would have known Jesus when I was a young man, I would have took him to my people. E embaixo estava escrito assim, homem branco, onde estava o seu pai? Veja, agora estou velho e demente entorpecida, e não entendo muito bem. Se eu tivesse conhecido Jesus quando era jovem, eu o teria levado ao meu povo. Well, I read it, and something just kept saying, read it again, read it again. I kept reading, you've had them down, read it over and over, there's something in there. Bem, eu li isto, e algo simplesmente continuou dizendo, leia novamente, leia novamente. Continuei lendo. Já aconteceu coisas assim com você. Leia de novo e de novo. Há algo aí. Like up there that day at Greens Mill, when I come out of the cave, I couldn't understand that, how people could speak with tongues and shout and with a genuine Holy Ghost and still be Antichrist. Como aquele dia lá em Greens Mill, quando saí da caverna, eu não conseguia entender como pessoas podiam falar em línguas e gritar e com o genuíno Espírito Santo, e ainda assim ser anticristo. Speak with tongues with genuine Holy Ghost, tongue speaking and still be a devil. That's right, I can prove that to you. Yes, indeed.
Falar em línguas, o genuíno falar em línguas do Espírito Santo, e ainda assim ser um diabo. Isso mesmo. Posso lhes provar isso. Sim, realmente. And then notice, when they see there, so tongues is no evidence of the Holy Ghost. It's one of the gifts of the Holy Ghost. See? And the devil can impersonate everything he's got. Divine healing and everything else. E então, note, quando eles se encontravam ali, desse modo, línguas não é evidência do Espírito Santo. É um dos dons do Espírito Santo, está vendo? E o diabo pode personificar tudo o que ele tem, cura divina e tudo mais. He said, many will come to me that day and say, Lord, haven't I cast out devils? That's preaching the gospel. Haven't I done mighty works in your name and all these things there? I'll say, depart from me, you workers of iniquity. I didn't even know you. Ele disse, muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não expulsei demônios? Não. Isso é pregar o evangelho. Não fiz obras poderosas em teu nome e todas estas coisas lá? Eu direi, apartai-vos de mim, vós praticantes de iniquidade, nem mesmo vos conheci. The Bible said that the rain falls on the just and the unjust the same. And the same cuckober standing in the wheat field there can be as happy and shout with the same water that fell upon him as it was sent to the rain. But by their fruits you know them. Amen. A Bíblia disse que a chuva desce sobre justos e injustos de igual maneira. E o mesmo joio que se encontra no campo de trigo lá pode estar tão contente e clamar com a mesma água que desceu sobre ele, pois a chuva é mandada sobre os dois. Mas pelos seus frutos os conhecereis. That little old cuckober can stand up there just as happy and shout as he can be, just as full of the same rain that the wheat is. Esse pequeno joio pode ficar ali e tão contente e clamando quanto possa, tão satisfeito com a mesma chuva como o trigo. There you are. So they can shout, speak with tongues, and impersonate everything you want to, and that they be called workers of iniquity. Aí está, de modo que podem clamar, falar em línguas e personificar tudo o que queiram, naquele dia serem chamados praticantes de iniquidade. As I told you a while ago, listen to what I say, listen close. Look back down and examine yourself with the Word and see where you're at. Como lhe disse faz pouco, ouça o que digo, ouça com atenção, olhe para trás, examine-se com a palavra e veja onde você está. You women's got short hair, let her grow. You're wearing shorts, take them off. Act like a lady. You men still smoking cigarettes around the pool hall, stop it. I don't care how much you profess. Vocês, mulheres que têm cabelo curto, deixem-no crescer. Vocês que estão usando shorts, tirem-nos. Comportem-se como dama. Vocês, homens, ainda fumando cigarros e indo a salões de bilhar, parem com isso. Não me importa o quanto vocês professem. If you're still holding that organization and saying this is it and this is it, you better stop. Look back down and examine it with the Word. We're going to come out of... Se ainda estão agarrados a essa organização e dizendo ela é a melhor e ela é a melhor, melhor pararem. Olhem para trás, examinem isso com a palavra. Estamos saindo completamente do... We are to live above the short hair and all this age now. We're back into something now that God's revealing the hidden mysteries that have been put on the book before the foundation of the world. Deveríamos viver acima do cabelo curto e tudo mais. Esta era agora. Estamos de volta a algo agora que Deus está revelando os mistérios ocultos que tinham sido postos no livro antes da fundação do mundo. And those who have obeyed in these small things will catch it in these other things. If they haven't, it'll go to the top of their head as far as the east is from the west. E aqueles que têm obedecido nestas pequenas coisas entenderão isto nestas outras coisas. Se não têm obedecido, isto passará acima do entendimento deles, tão longe quanto o leste está do oeste. It'll just like Gideon separating his man. There's thousands and thousands. God said that's too many. Separate them again. He give them another test and separate them again. Separate them again. And on down to they had a little handful. They said, that's a group I want to do the job. That's exactly what happened. Simplesmente irá, como Gideão, separando seus homens. Havia milhares e milhares, Deus disse, é demasiado, separa-os novamente. Ele lhes deu outro teste, e separa-os novamente, e assim por diante até ter um pequeno punhado. Disse, esse é o grupo que eu quero que faça o trabalho. Foi exatamente isso o que aconteceu. Pentecostal women going back and forth, sitting there hearing and knowing about the word that's wrong. You think they'll cope with it? No, sir.
Every year when I pass by, there's more with Bob there than there was this time. Mulheres pentecostais, indo de um lado a outro, sentando-se aí, ouvindo e sabendo pela palavra que está errado. Acha que elas vão viver à altura disso? Não, senhor. Todo ano, quando passo, há mais de cabelo cortado curto do que havia quando comecei. Say, what's that got to do? Someone said, well, Brother Branham, people regard you as a prophet. No, I don't say I was a prophet. Nobody hears me to say that. Disse, o que isso tem a ver? Você devia estar... Alguém disse, ora, irmão Branham, as pessoas o consideram profeta. Agora, não digo ser profeta. Ninguém me ouve dizer isso. But I say this, that if you did do that, if you regarded it, so why don't you teach people how to receive the Holy Ghost and how to get this and how to get great spiritual gifts and help the church? How can I teach them algebra when they won't even listen to their ABCs? That's right. You do these little things. Get down here at the bottom and brush it off and start right. Amen. Mas direi isto, que se você faz isso, se você considera, disse, por que o irmão não ensina às pessoas como receber o Espírito Santo e como receber isto e como receber grandes dons espirituais e ajudar a igreja? Como lhes posso ensinar álgebra quando nem mesmo ouvem seu abecedário? Isso mesmo, faça estas pequenas coisas. Desça aqui ao ponto mais baixo e limpe-se, e comece certo. Amém. All right, what was I talking about anyhow? Let's see. I didn't even get off that subject. Excuse me, see. All right. Muito bem. Do que eu estava falando mesmo? Vejamos. Não tive a intenção de me desviar desse assunto. Desculpem-me, vejam. Muito bem. Some of us are mixed up. Is the Elijah the same as the... Yeah, that's right. Alguns de nós estão confusos. O Elias é o mesmo como o... Sim, isso mesmo. No, this Elijah that will come to the Gentiles will be a Gentile anointed with that Spirit because God used that same Spirit to bring His people out of chaos every time and has served His purpose well, so He comes right back down again. Não, este Elias que virá aos gentios será um gentio ungido com esse Espírito, porque Deus usou esse mesmo Espírito para tirar seu povo do caos todas as vezes, e seu propósito foi alcançado, de modo que ele faz que regresse. See, because now if He uses a high, polished, educated, that's the kind that we catch. He brings a man that hardly knows his ABCs and can't pronounce his words right and everything like that, some old wilderness, something out there somewhere, and brings it in and shoves right down to that simple-minded people and to get it like that. Porque agora, se ele usasse uma pessoa instruída, altamente refinada, esse é o tipo que seria pego. Ele traz um homem que mal conhece seu abecedário e não consegue pronunciar certo as suas palavras e todas essas coisas. Algum antiquado lá do mato e a apresenta e mostra sem hesitar a essas pessoas de mente simples e elas entendem sem demora. Elas entendem, veja. They come and collar, like Paul said, I didn't come to you with the polish of an education, but I come to you in the power of the resurrection. It taken God 3.5 years down in Arabia there to knock it out of him, his education. Took him 40 years to get it out of Moses. See? Se viesse, e colarinho, como Paulo disse, não vinha a vós com o refinamento da instrução, mas vinha a vós no poder da ressurreição. Deus levou 3 anos e meio lá na Arábia para eliminá-la dele, sua instrução. Demorou 40 anos para ele tirá-la de Moisés. Está vendo? So there you are. I don't say God don't. I'm not supporting illiteracy now, but I'm trying to tell you, don't take education. The wisdom of this world is contrary. Education has been the biggest hindrance that the gospel's ever had. Portanto, aí está. Isso é. Não digo que Deus não. Agora, não estou apoiando o analfabetismo, mas estou tentando lhe dizer que não precisa instrução, não. A sabedoria deste mundo é contrária. A instrução tem sido o maior impedimento que o Evangelho já teve. If we didn't have education, we'd have all these big seminaries and things that we got now. Be people simple-minded who would listen to the word. Se não tivéssemos instrução, não teríamos todos estes grandes seminários e coisas que temos agora. Seriam pessoas de mente simples que dariam ouvidos à palavra. But they're so polished and
messed up and tightened up out there with all them organizations so that they're going to stay with it, that's all. They take on that spirit. Contudo, estão tão polidos e confundidos e unidos ali com aquelas organizações que permanecem com isso. Simplesmente isso. Eles pegam esse espírito. Did you ever take a good woman, marry into a low-down man? That low-down man either becomes a good man like the woman is, or the woman becomes low-down as he is. See? That's right. That's why he said, come out from among them when I'm getting ready to take that rapture. You got to have some kind of faith that'll take you out of here. Já tomou uma boa mulher, casou-a com um homem degradado? Ou esse homem degradado se torna um bom homem como a mulher é, ou a mulher se torna degradada como ele é. Está vendo? Isso mesmo. Foi por isso que ele disse, saí do meio deles quando eu estiver pronto para realizar este arrebatamento. Você tem de ter algum tipo de fé que o tirará daqui. When was the covenant of Daniel 9:27 confirmed for a week? Quando o concerto de Daniel 9:27 foi confirmado por uma semana. One half of it was confirmed, the covenant, when Jesus Christ was on earth preaching to the Jews. He never went to the Gentiles at all. And he told his disciples, don't go to the Gentiles. That was to Jews alone, see? And he preached for 3.5 years. That's half of the 70th week. Now, as Daniel said he would do, metade dele foi confirmado, o concerto, quando Jesus Cristo esteve na terra pregando aos judeus. Ele nunca foi aos gentios, de modo nenhum. E ele disse a seus discípulos, não vão aos gentios. Foi para os judeus somente. Está vendo? E ele pregou por 3 anos e meio. Isso é metade da 70ª semana agora, como Daniel disse que ele faria. Now remember, he was firmly vindicated to the Jews. But their eyes were blinded to bring in this space of the Gentile. Can't you see the whole program? Agora lembre-se, ele foi firmemente vindicado aos judeus, mas seus olhos estavam cegados para introduzir este espaço dos gentios. Não consegue ver o programa inteiro? Está vendo? And he proved himself a prophet, done just exactly what the prophet would do, showed him the sign of a prophet, which your own word said, if a man says he's spiritual a prophet, watch what he says, and if it comes to pass, just keep on coming to pass. What he said, continually. E ele provou ser um profeta. Fez exatamente o que o profeta faria. Mostrou-lhes um sinal de profeta. O que vossa própria palavra disse. Se alguém diz que é espiritual ou profeta, observai o que ele diz. E se isso se cumpre, simplesmente continua se cumprindo o que ele disse, continuamente. Like you look in the Bible, it says, knock, it'll be open. Seek, find. Ask, be given. Now, if you notice, it's knocketh. Just constantly knock. Stay right there. Like the unjust judge wouldn't answer a woman. He's kept knocking on her door. Hey, I'm on your hand. Como vocês veem na Bíblia, disse, batei, abrir-se-á. Buscai, encontrareis. Pedi, recebereis. Agora, se você notar, é batei. Bater continuamente. Permaneça ali, como o juiz injusto não respondia à mulher. Simplesmente continuou batendo na porta. Disse, estou na tua mão. Now, say, Lord, I'd like to have this. Amen. That's not it. Stay right there until you get it. Amen. You know it's going to come, so he promised it, so just stay right there until you hold on to it. See? Não buscar dizer, Senhor, eu gostaria de ter isto. Amém. Não é isto. Permaneça ali até que o receba. Você sabe que virá. Assim, ele prometeu de modo que permaneça ali até se agarrar a isso. Está vendo? Now in the last part, the 70th week, the last part of it, will be during the time of the tribulation period at the rapture of the church. Then here's the 3.5 years here that it will be confirmed to them again by prophets. See? Moses and Elijah. Revelations 11. Agora, na última parte, a 70ª semana, a última parte dela será durante o tempo do período da tribulação, depois do arrebatamento da igreja. Então aqui estão os 3 anos e meio aqui que serão confirmados a eles novamente por profetas. Veja, Moisés e Elias, Apocalipse 11. Now, let's see what this is. If you
or one of his chosen ones, will you go up in the bride? Yes. Mm-hmm. Yes, sir, that's easy. Agora, vejamos o que é esta. Se for um dos seus escolhidos, você subirá na noiva? Sim. Sim, senhor. Essa é fácil. Brother Branham, did you mean to say 7,000 who had not bowed their knee to Balaam, or 700? 7,000 I meant to say. Forgive me for that, see. It's just a matter of speech. I was just, like I said a while ago, you notice me standing here, and I said, and they bear record seeing the Lamb, see. The Lamb was on earth, see. Bear record seeing the Spirit of God coming upon the Lamb. Irmão Branham, o irmão quis dizer 7.000 que não tinham dobrado os joelhos ao Baalins ou 700? 7.000 eu quis dizer. Perdoe-me por isso. Veja, apenas foi só a maneira como me expressei. Eu só estava, como disse há pouco. Você notou eu aqui de pé, eu disse, e eles testificaram vendo o Cordeiro. Está vendo? Está vendo? O Cordeiro estava na terra. Está vendo? Testificaram vendo o Espírito de Deus vindo sobre o Cordeiro. Now in there it says, "This is my beloved Son, in whom I'm well pleased." You see, now that's wrote in the actual form of the Greek, but the verb for adverb. But you notice here, and actually be this. Agora ali disse, este é meu filho amado em quem me comprazo. Está vendo? Agora isso está escrito na forma textual conforme o grego, colocando o verbo antes de advérbio. Mas você nota aqui ser realmente isto. Now, let's take the word. See, the Bible says, in the translation of St. James here, "This is my beloved Son, in whom I'm pleased to dwell." But actually, if we'd say it like we said today, "This is my beloved Son, in whom I'm pleased to dwell in," it'd turn it around, see? Agora, somente tome a palavra. Veja, a Bíblia diz na tradução de São Tiago aqui, este é o meu filho amado em quem me comprazo habitar. Mas, realmente, se fôssemos dizer como dizemos hoje, este é o meu filho amado que me comprazo habitar nele. Você inverteria, veja. This is my beloved Son, in whom I'm pleased to dwell. See? Now we'd say today, this is my beloved Son, in whom I'm pleased to dwell in. See? Same word, just turns it around. See? Está vendo? Este é o meu filho amado em quem me comprazo habitar. Está vendo? Agora, nós diríamos hoje, este é o meu filho amado que me comprazo habitar nele. Veja, a mesma palavra somente inverte. Está vendo? Now, yes, I meant, forgive me, please. And brethren, you on the tape out there, and friends listening, I didn't mean to say that like that. I'm a minister of the gospel. Many times that I've preached that, I know that was 7,000. I just happened to say 700. I didn't mean just 700. I meant, I just didn't read it out of the Scripture. It just come to my mind while I was talking, and I just said 700 instead of 7,000. I make them mistakes all the time. I'm sure a dummy, so you forgive me, see. I don't mean to do that. Agora, sim, eu quis dizer, perdoe-me, por favor. Irmãos, vocês ouvindo a fita aí, e amigos, escutem. Não tive a intenção de dizer isso dessa maneira. Eu sou o ministro do Evangelho, com tantas vezes que preguei sobre isso, eu sabia que eram 7.000. Simplesmente aconteceu de eu dizer 700, eu não quis dizer só 700. Eu não li isso na Escritura, apenas me veio à mente enquanto eu estava falando e simplesmente disse 700 ao invés de 7.000. Eu cometo estes equívocos o tempo todo. Eu sou, sem dúvida, um indivíduo sem instrução, de modo que vocês me perdoem, estão vendo? Não tive a intenção de fazer isso. Is the bride of Christ and the body of Christ the same? Yes, sir. A noiva de Cristo e o corpo de Cristo são a mesma coisa? Sim, senhor. See? Now, here, see, I don't want to get started, because I get preach a sermon on it, see? But I won't do that, but I want to show you. When God gave Adam his bride from his side, he said, "She is flesh of my flesh and bone of my bone." Is that right? Está vendo? Agora veja, não quero começar a falar disso porque tenho pregar um sermão sobre isso, veja. Mas não o farei, mas quero lhe mostrar.
Quando Deus deu a Adão sua noiva, do seu lado, ele disse, ela é carne da minha carne, eu osso do meu osso. Está certo? When God gave Christ his bride, the Spirit gave the flesh, the bride, he was plucked, pierced in the side under his heart, and water, blood, and spirit came forth. That become flesh of his flesh and bone of his bone. We are the flesh and bones, the bride will be, the flesh and bones of Christ, exactly. That is his bride. Quando Deus deu a Cristo sua noiva, o Espírito deu a carne à noiva. Ele foi agredido, traspassado no lado sob o coração, e água, sangue e espírito saíram. E isso se tornou carne de sua carne e osso de seu osso. Nós somos a carne e os ossos. A noiva será a carne e os ossos de Cristo. Exatamente. Eles são essa é a sua noiva. Would the bride of Christ have a ministry before the rapture? Sure. That's what's going on right now. See? The bride of Christ, certainly. It is the message of the hour. See? The bride of Christ. Sure. A noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? Com certeza. É isso que está ocorrendo agora mesmo. Veja, a noiva de Cristo, certamente, é a mensagem da hora, veja, a noiva de Cristo, com certeza. She consists of apostles, prophets, teachers, evangelists, and pastors. Is that right? That's the bride of Christ. Sure, she's got a ministry. Great ministry. The ministry of the hour. It'll be so humble. Ela consiste de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores. Está certo? Essa é a noiva de Cristo. Com certeza, ela tem um ministério, grande ministério, o ministério da hora. Será tão humilde. I remember, how many was here at the first one last Sunday, see? Remember what I preached on? Humility. Oh, don't forget that. I'm going to stop a minute to warn that again. Agora lembrem-se, quantos estavam aqui no princípio, quando no último domingo, vejam, lembram-se a respeito do que preguei? Humildade. Oh, não se esqueçam disso. Vou parar um minuto para advertir sobre isso novamente. Remember, when God predicts anything great to happen, the people are looking so far away by their wisdom till they miss what happens. When God says anything is great, the world laughs at it. That bunch of ignoramuses. That's right. Lembrem-se, quando Deus prediz algo grande por acontecer, as pessoas estão olhando tão distante, por sua sabedoria, que falham em ver o que acontece. Quando Deus diz que alguma coisa é grande, o mundo se ri dela. Esse bando de ignorantes. Isso mesmo. But when the great world, the great high church said, boy, that's glorious, God says a bunch of ignoramuses. So see, you have to watch. I don't mean it maybe of that way, exactly that way, but that's the way it is. Mas quando o grande mundo e a grande e elevada igreja diz, olha, que glorioso, Deus diz, um bando de ignorantes. Deste modo, veja, você tem de vigiar. Não é minha intenção ser ríspido, áspero, assim, mas assim é. Look, here was a great holy Orthodox church. We know the Word. We got schools. We got seminaries. We got our men so polished. Why, for hundreds of years, we've been loyal to Jehovah. We are the church. We're the Sanhedrin. We got the council of churches here, both Pharisees and Sadducees and all the denominations gathers up together, like we're getting. Veja, aqui estava uma grande e santa igreja ortodoxa. Nós conhecemos a palavra, temos escolas, temos seminários, temos nossos homens tão polidos. Ora, por centenas de anos temos sido leais a Jeová. Nós somos a igreja, somos o Sinédrio. Temos o concílio de igrejas aqui. Tanto fariseus quanto saduceus e todas as denominações se reúnem. Como estamos nos tornando? We're all in one, the council of church. We are the big shots here. We know that scripture. What's some little ignorant guy down there on the river with a beard hanging over his face and a piece of sheepskin telling us? Certainly they wouldn't listen to it. Está vendo? Estamos todos em o concílio de igreja. Somos os importantes aqui.
Conhecemos essa escritura. O que um sujeitinho ignorante lá no rio, todo barbudo e um pedaço de pele de ovelha está nos dizendo? Certamente eles não iam dar ouvidos a isso. But the Bible said in Malachi, the third chapter, I'll send my messenger before my face to prepare the way for me. Amen. 712 years before there, the great prophet of Isaiah stood there and said, there will be a voice of one crying in the wilderness, prepare the way for the Lord and make his path straight. That's right. Mas a Bíblia disse, em Malaquias no no capítulo 3, eu envio o meu anjo perante a minha face para preparar o caminho para mim. 712 anos antes disso, João, o grande profeta de Isaías, se pôs ali de pé e disse, haverá uma voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor e endireitai a sua vereda. Isso mesmo. And said, Dave, many of them said, every high place will be brought down. Amen. Oh, they said when this man comes, he'll point his finger and he'll move mountains. And all the low places, the ditches will be brought up. E disse, muitos deles, disse, todo lugar alto será abatido. Eles disseram, haverá quando este homem vier, ele apontará o dedo e moverá montanhas. E todos os lugares baixos, as covas, serão elevados. Then all the rough places will be smoothed out. Brother, we'll plant corn in every field around here, and we're going to do great things when this man comes. See? Então todos, isto é, todos os lugares ásperos serão alisados. Irmão, nós plantaremos milho em todo o campo por aqui e vamos fazer grandes coisas quando este homem vier. Está vendo? They're expecting God to take the crank and turn on, bring the corner down, and say, come on down, you great forerunner of my Messiah. And then as soon as he's gone, they pull it back up, his ministry's over, you crank it down again and put it right down here beside the seminary and say, all right, my beloved son, walk down and tell them. Oh, my. Estavam esperando que Deus pegasse a manivela e a virasse, baixasse o corredor, dissesse, desce tu, grande precursor do meu Messias. E então logo que ele tivesse ido, eles o puxariam de volta, e seu ministério estaria terminado. Virariam a manivela e o fariam baixar novamente e o colocariam bem aqui ao lado do seminário e diria, muito bem, meu filho amado, desça e lhes diga. Está vendo? Que coisa! Look when he come by. What had happened? Here come a man that knowed none of their school. Didn't even have a fellowship card. Didn't have no credentials. Nobody ever knowed he ever went to school a day in his life. He couldn't even tell it by his talking. Veja, quando ele se aproximou, o que aconteceu? Lá veio um homem que não conhecia nenhuma de suas escolas, nem tinha um cartão de companheirismo. Não tinha nenhuma credencial. Não, ninguém nunca soube se ele alguma vez estudou um dia em sua vida. Nem mesmo você poderia confirmar isso por sua maneira de falar. He didn't even talk in terms of Ecclesiastes. He talked about serpents, axes, and wilderness, and things like that. See? Trees. He talked not in the terms of the ecclesiastical set of the day, or this day, or any other day. Tampouco ele falava nos termos de eclesiásticos. Ele falava a respeito de serpentes, machados e deserto e coisas assim. Veja, árvores. Ele não falava termos ao feitio eclesiástico do dia, ou deste dia, ou de nenhum outro dia. He come sassafras, as we call it here in Indiana. He come out of the bushes somewhere. Didn't even have a shave. And the hair standing out on his head. I don't imagine he take the bath once they were 2 or 3 months. You're right. Ele veio caipira, como chamamos aqui em Indiana. Ele saiu do mato em algum lugar, nem se barbeava e o cabelo todo ouriçado. Não imagino que tomasse banho, a cada 2 ou 3 meses, certo? He never wore pajamas at night. He never rode an automobile. He never brushed his teeth. Glory to God. What a God this was. Certainly not. Ele nunca usou pijama à noite,
Nunca andou de automóvel. Nunca escovou os dentes. Oh, que coisa! Que indivíduo era este? Certamente que não. Here he comes stomping out through the wilderness like that. Said, I'm the voice of one crying in the wilderness. Prepare the way for the Lord and make straight his path. Lá veio ele pisando firme pelo deserto. Dessa maneira, disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho para o Senhor e endireitai a sua vereda. Some of the teachers stood and said, say, fella, have you got your... We can't cooperate with you in this campaign. We can't do this. Well, where's your card? Where's your identification? He just ignored him. He had a message, so he just went on with it. Preaching just the same. Alguns dos professores se puseram de pé e disseram, ei, companheiro, você tem o seu... Não podemos cooperar com você nesta campanha. Olhe, nós não podemos fazer isto. Bem, onde está o seu cartão? Onde está a sua identificação? Ele simplesmente os ignorou. Ele tinha uma mensagem, de modo que simplesmente continuou com ela. Veja, pregando da mesma maneira. They said, wait, well, if we go down there, we'll take the bishop down today and see what he says about it. We go down there. And we know that's the heads of the church, and we know that he'll have to recognize that. If he's of God, he'll recognize our bishops. Disseram, ora, espere. Bem, se formos lá, levaremos o bispo hoje e veremos o que ele diz acerca disto. Iremos lá se soubermos. Esses são as cabeças da igreja e sabemos que ele terá de reconhecer isso. Se ele é de Deus, ele reconhecerá nossos bispos. Put them all down in a row and stood out there, the dignitaries. He said, you generation of vipers, you snakes in the grass. Collars turned around, holy fathers and so forth. Who warned you to flee from the wrath to come? You know your hour's at hand. Colocaram-nos todos lá em fila e ficaram lá de pé, os dignitários. Ele disse, raça de víboras, traiçoeiros, altivos e santos padres, e assim por diante. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Sabeis que a vossa hora está próxima. Don't you think that you say, well, we belong to this, I'll tell you, the God that I serve is able to rise children of Abraham out of these stones. Oh, my. Não penseis que, dizeis, bem, pertencemos a isto, aquilo. Eu vos digo, o Deus que eu sirvo pode destas pedras suscitar filhos a Abraão. Oh, que coisa! Now you go take up his vice versa from ecclesiastical speech. I say the axe is laid to the root of the tree. Therefore, every tree that don't bring forth good fruits is hewed down, cast into the fire. Amen. Agora ele vai começar a falar ao contrário da linguagem eclesiástica. Digo que está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Oh, I indeed will baptize you with water unto repentance, but he's coming after me. The moon will be turned into blood. Oh, my. He will thoroughly purge his floors, and he'll take the chaff and he'll burn it with unquenchable fire, and he'll take the wheat to the garner. He'll separate the weeds and the wheat. Oh, my, what a message. Oh, eu em verdade vos batizarei com água para arrependimento, mas ele vem após mim. A lua se converterá em sangue, e oh, que coisa! Ele limpará as suas eiras, e tomará a palha e a queimará com fogo que nunca se apagará, e ele levará o trigo para o celeiro. Ele separará as ervas daninhas e o trigo. Oh, que coisa! Que mensagem! They said, this guy? Huh. What did he say? What time it was? Oh, ignorance. We got the man right up there, Brother Jones. He's the guy who'll do that if there's anybody in this age. Bishop so-and-so will do it. Holy Father so-and-so. Oh, my. See, God in simplicity. Working in simplicity. Disseram, este camarada? O que ele disse? Que horas eram? Oh, ignorância. Nós temos o homem no lugar certo, o irmão Jones. Ele é o companheiro que fará isso, se houver algum nessa era. O bispo fulano de tal fará isso. O santo padre fulano de tal. Oh, que coisa, está vendo?
Deus em simplicidade. Veja, operando em simplicidade. Then, first thing you know, he's standing there one day, and he said, "Yes, he's standing in your midst." He was so sure he was that runner. He knew who he was. That's the reason he could shake the hide off of him. Então, quando menos se esperava, ele estava lá de pé certo dia e disse, sim, ele se encontra no meio de vós. Ele tinha tanta certeza que era esse mensageiro, ele sabia quem era. Foi por isso que ele podia repreendê-los. Said, "Now don't tremble, but just go ahead and continue on. You soldiers, you obey your masters. If you've done any evil, you take that. What should we do? Should we quit doing this? Should we stop doing this?" He said, "Just go on like you are. Continue on. Continue on." Disse, agora não tremam, mas simplesmente vão em frente e continuem. Vocês, soldados, obedeçam a vossos senhores, e se fizerem algum mal, tomem isso. Que faremos? Devemos deixar de fazer isto? Deveríamos parar de fazer isto? Ele disse, simplesmente continuem como estão. Continuem. Continuem. Go ahead. If you're raising potatoes, raise them. You soldiers don't do no violence, and you do this and whatever we do, just continue on as you are, obey your masters and so forth. Rabbi, what should we do? Just continue on as you are. See? But there's one in your midst that you don't know. Vão em frente. Se estão plantando batatas, plantem-nas, estão vendo? Vocês, soldados, não pratiquem nenhuma violência e façam isto, e o que quer que façam, simplesmente continuem como estão. Obedeçam a seus senhores e assim por diante. Rabi, que devemos fazer? Simplesmente continuem como estão, vejam. Mas há no meio de vós que não conheceis. He knew that the hour of his message, he knew he was to introduce that person. He knew he was there. One in your midst you don't see him. Things are going on you know nothing about. Ele sabia disso, a hora da sua mensagem. Ele sabia que havia de apresentar essa pessoa. Sabia que ele estava ali. No meio de vós. Vós não o vedes. Coisas estão acontecendo de que nada sabeis. And so then, there's something going to happen, he says, you see. And he'll be here, and I'll know him. And finally, one day he said, "Behold, there he is. There's the Lamb of God that takes away the sin of the world." E desse modo, há algo que vai acontecer, ele disse. Vede, e ele estará aqui, e eu o conhecerei. E finalmente, certo dia, ele disse, eis que aí está ele. Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. My time's up now. I've introduced you to him. I must decrease now. I must go off the scene. He'll take over from here. The millennium will be on right away. The time is hand. Disse, e meu tempo terminou agora. Eu apresentei vocês a ele. Tenho de diminuir agora. Tenho de sair de cena. Ele assumirá daqui em diante. O milênio começará muito em breve. Veja, o tempo próximo. Then when he comes, when even John said he's going to shut the hide off. He's going to separate the wheat from the chaff, and he's going to burn it up. He's going to thoroughly purge his floors, and his fan is in his hand. Então, quando ele veio, quando até mesmo João disse, ele vai repreendê-los duramente, ele vai separar o trigo da palha e vai queimá-la, e ele vai limpar suas eiras, e em sua mão tem a pá. But what was it? Little bitty. Now they had all drawn up, oh man, he'll have a spear reach a mile long. He'll stand back over here in Palestine, he'll stand up there and just on one of these white clouds and pick up all these Romans like this and cast them into hell. Just keep on doing like that, see? That gets them all over. Well, they had that all fixed up. And what it was? A little lamb come moving out among them. Meek and gentle, pushed around this way and that way. Todavia, o que ele foi? Pequenino. Agora, eles já tinham idealizado tudo. Oh, que coisa! Ele terá uma lança que alcançará 1 milha de distância. Ele se porá de pé aqui na Palestina, simplesmente se levantará ali, simplesmente sobre uma destas nuvens brancas e apanhará todos esses romanos assim e os lançará no inferno. Apenas continuará fazendo assim, veja, até que vença todos eles. Ora, eles tinham tudo isso projetado. E quando aconteceu, um cordeirinho veio saindo entre eles, manso e gentil,
sendo dirigido nesta direção e naquela direção. Even John said, now look at John the prophet. He said, go ask him, is actually he the one? So humble to that prophet, mister. Said, is he the one or do we seek for another? Até mesmo João disse, agora veja João, o profeta, ele disse, ide perguntar-lhe, ele é em verdade aquele? Tão humilde a ponto desse profeta falhar em ver. Disse, ele é aquele ou procuramos outro? Now, he never gave him a book when them disciples in Matthew 11 come to ask him when John's disciple. John is in prison, so he'd been all so scrupled up to his, I believe his Pemberman said his eagle eye got filmed over down there, you see. Agora, ele não lhe deu um livro para aqueles discípulos em Mateus 11. Vieram e lhe perguntaram quando os discípulos de João estava na prisão. Assim, ele andava tão confuso que, creio que foi Pember que disse, seus olhos de águia ficaram velados lá. Veja. He done come down to the earth. He'd been up in the air, but when his prophecy was over, he dropped back down to the ground again. See, put him in prison, you see. Ele desceu para a terra. Ele estava nas alturas, mas quando sua profecia terminou, ele caiu em terra novamente. Veja, porque puseram-no na prisão. Veja. He didn't have no use for them big wings anymore, so he just laid down there, but he flew higher than the rest of them. Let me show you something. God used him. Ele não precisava mais daquelas grandes asas, de modo que simplesmente se deitou lá, mas ele voou mais alto que qualquer dos demais. Deixe-me mostrar-lhe uma coisa. Deus o usou. And Jesus knew, you see, because that was the incarnate God there. See, he said there. He said, and I never gave him a book on how to behave himself in jail. He said, now wait a minute, I'll write a little essay here. You take back and tell John how to behave himself when he's in jail for my sake. See, no, he never said that. E Jesus sabia, veja, porque esse era o Deus encarnado ali, está vendo? Ele era assim, ele disse, agora, ele não lhe deu um livro sobre como se comportar na cadeia, dizendo, agora espere um minuto, escreverei uma pequena dissertação aqui e vocês levem de volta e digam a João como se comportar quando estiver na cadeia por minha causa. Está vendo? Não, ele não disse isso. He didn't say, go tell John that he ought to have got his PhD degree before he come out. If he would have been the rest of them, he'd been a rejecter. John was honest and asked the question. Ele não disse, ide dizer a João que ele deveria ter feito doutorado antes de ter vindo. Está vendo? Se tivesse, ele teria estado com os demais, ele teria sido um rejeitador. João foi honesto e fez a pergunta. And he said, just wait till the meeting's over, and then go show John what happened, then he'll know. If you tell him what's going on, then he'll know. See? Just go tell him that he's in prison and couldn't be here, but you sat in the meeting, and you seen what happened. You go tell him. E ele disse, somente esperai até que a reunião termine, e então ide mostrar a João o que aconteceu. Então ele saberá. Se lhe disserdes o que está acontecendo, então ele saberá. Está vendo? Está vendo? Ide e deixai que ele... Dizei-lhe que ele está na prisão e não pôde estar aqui, mas vós vos sentastes na reunião e vistes o que aconteceu. Ide contar-lhe. So then the disciples said, very well, Master, and over the hill he went. Jesus sitting on this rock just watched them till they crossed over and went up over the hill. He turned around to the congregation and said, who'd you go out to see in the time of John? Deste modo, os discípulos disseram, muito bem, mestre. E para o outro lado da colina eles foram. Jesus, sentado nesta rocha, somente os observou até que eles atravessaram e desapareceram do outro lado da colina. Ele se voltou para a congregação e disse, quem fostes ver no tempo de João? Está vendo? So what went you out to see? Did you go out to see a man that's got his collar turned around and soft clothes and highly polished and educated? Is that the kind of man you went out to see? No. You know what them kind are? They kiss the babies, and, work in king's palaces. That's not the type John went. Disse, que fostes ver? Fostes ver um homem que fica altivo e roupas finas, e muito refinado e instruído? É esse o tipo de homem que fostes ver? Disse, não. Sabeis o que os desse tipo são? Eles beijam os bebês e, vocês sabem, trabalham nos palácios dos reis. Esse não é o tipo que João era.
Well, so then why'd you go to see a man that's been given a ministry and hook it right into an organization or something like that, shaking with ever? Then if the oneness don't want him, he'll go over to the Trinity. If the Trinity don't want him, he'll go to Church of God anywhere. Is that kind of man you want to see shaking with any reed? Oh, no. Not John. Bem, disse, então, porque fostes para ver um homem a quem foi dado o ministério que o ligará diretamente a uma organização ou algo assim, agitado por todo... Então, seus da unidade não o quiserem, ele irá à Trindade. E se a Trindade não o quiser, ele irá à Igreja de Deus, a qualquer lugar? É esse o tipo de homem que fostes ver agitado com qualquer cana? Oh, não. João, não. He said, then what did you go to see? A prophet? He said, I say that's right. But I'm going to tell you something that you don't know. He was more than a prophet. He was more. If you can receive it, this is who that was written up in the Bible. See? Back there in Scripture, I'll send my messenger before my face, Malachi 3. See, and he'll prepare the way before me. Ele disse, então que fostes ver? Um profeta? Ele disse, e digo que é isso mesmo, mas vou dizer-vos algo que não sabeis. Ele foi mais do que profeta. Ele foi mais. Se puderdes dar crédito, este é de quem foi escrito na Bíblia. Vede lá atrás a Escritura. Eu enviarei meu anjo diante da minha face. Malaquias 3, veja. E ele preparará o caminho diante de mim. See, and they didn't understand. Even the disciples didn't get it. See? That's right. Oh, my simplicity, be humble. See? Go right down when God promises something big. See, it is big in His sight. Está vendo? E eles não entenderam. Nem os discípulos entenderam. Veja, isso mesmo. Ah, que coisa! Simplicidade. Seja humilde. Veja, desça diretamente. Quando Deus promete algo grande, veja, é grande à sua vista. Now, if you want to always keep this in mind, I want you keep this in mind, and when this happens, then you can change it. You reach down and pick up one of these little spring flowers that's coming this year. Or get a common blade of grass and hold it in your hand and say, I'm going to hold this now and see that something so simple has made this. Agora, se quiser sempre manter isto em mente, quero que você mantenha isto em mente e quando acontecer, então você poderá mudar isto. Estenda a mão e apanhe uma destas pequenas flores da primavera que estão brotando este ano. Ou pegue uma folha de grama comum e segure-a na mão e diga, vou segurar isto agora e ver que algo tão simples fez isto. Now I want to see the brain that can send a rocket to the moon make this blade of grass. You'll always have it. You can rest assured on that. You'll always have it. E quero ver a inteligência que pode enviar um foguete à Lua fazer esta folha de grama. Você sempre a terá. Pode ficar seguro disso. Você sempre a terá. Está vendo? The blade of grass has life in it. See? It's so simple and humble. You see, if a man is a big man, all right. But if he's big enough, he can become simple. See? He'll find God. But if you don't become simple, he'll never see Him. So you got to become simple. A folha de grama tem vida nela, veja. É tão simples e humilde. Veja, se um homem é um grande homem, muito bem. Mas se ele é grande o bastante a ponto de conseguir se tornar simples, veja, ele encontrará Deus. Mas se não se tornar simples, ele nunca o verá. De modo que você tem de se tornar simples. Tem brilhado para mim, sim, sim. Olhando as Escrituras, esta luz eu posso ver em mim. Quem é que pode crer num profeta nessa era? Num mundo religioso onde a confusão mas será um dia conhecido do Senhor, nem de dia, nem de noite será, mas acontecerá.
Graças a Deus, nós ouvimos esta série Perguntas e Respostas, a voz do profeta de Deus para esta era, nosso amado irmão William Marion Branham. Perguntas e Respostas sobre os selos, pregada no dia 24/3 de 1963. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, Apocalipse 10:7 se cumpriu nesta era e nós somos participantes dessas ricas e abençoadas, essa abençoada palavra revelada, a palavra revelada neste dia para nós. Nós éramos confusos, estávamos perdidos, cegos, sem visão espiritual, mas Deus enviou Elias, enviou o 7º anjo. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, se cumprindo nestes dias, e pela graça de Deus, Deus tem escolhido um povo, tem ajuntado um povo eleito, um povo peculiar, zeloso de boas obras, um povo simples e humilde, do mesmo calibre da mensagem de Elias, simples e humilde. Nós somos agradecidos a Deus por isto. Que Deus abençoe a todos que ouvirem esta gravação. Nós vamos fazer uma oração e terminar esta reunião. Senhor Deus e Pai Celestial, como nós nos sentimos tão bem, nós sentimos orgulho, Senhor, nós sentimos alegria e prazer em nossos corações. Nós não nos envergonhamos desta mensagem, Senhor. Nós temos vergonha de nós mesmos, Pai. Ó Deus, quanto deveríamos ser melhores cristãos, melhores, mais obedientes a Ti, Senhor. Mas desta mensagem nós não envergonhamos. Esta mensagem é Tua voz, ecoando nos nossos corações. Muito obrigado, Te agradecemos por esta noite. Retire honras, retire glória de nós para Ti, Senhor. O Senhor é glorificado, o Senhor é louvado através da nossa voz, através dos nossos cânticos, Senhor. Receba a nossa adoração, nossa gratidão por todas estas bênçãos que o Senhor tem dado para nós. Bênçãos naturais, bênçãos espirituais, mas a principal bênção, a tremenda revelação da palavra, a revelação do amor divino nos nossos corações. Te agradecemos. Mantém-nos simples e humilde, mantém-nos ao Teu lado constantemente, Senhor, nós pedimos e Te agradecemos por tudo nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém.